Julgamento importante hoje no STF. Thaisa Oliveira. Oi, Madá, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Muito importante, hoje o TF, houve 2 julgamentos, já a gente fala do TSE, mas hoje o STF definiu que as pessoas trans vão poder alterar os seus registros civis sem ali nenhuma autorização judicial, nenhum laudo médico ou mesmo a cirurgia, né? A cirurgia de mudança de sexo, que na verdade é redesignação de sexo. O STF havia começado essa discussão ontem, o julgamento foi suspenso e foi retomado agora à tarde, e os ministros definiram, então, que as pessoas trans vão poder fazer essa alteração do registro civil no próprio cartório. Antes, as pessoas trans que queriam mudar, né, o prenome e o gênero, elas deveriam apresentar um laudo médico, recorrer ao judiciário ou fazer a cirurgia de mudança de sexo. Com essa alteração, o STF acaba facilitando essa mudança do prenome e do gênero nos documentos das pessoas trans. Então, agora isso fica possibilitado de se fazer em cartório. E mais cedo, houve uma outra decisão do TSE que permite às mulheres trans, né, permite não, que diz que as mulheres trans, elas devem concorrer, devem se candidatar nos partidos pela aquela cota de 30% de participação das mulheres. Na verdade, a lei das eleições, ela prevê uma cota de 30% para cada sexo. A lei não fala em sexo feminino com 30%. O que acontece é que a participação feminina, né, é muito inferior à participação dos homens, então acaba que os partidos consideram essa lei das eleições como uma cota para as mulheres, uma cota de 30%. A dúvida foi levantada pela senadora Fátima Bezerra, do PT, porque ela questionou que a lei das eleições fala em sexo e diz, né, que a diversidade de gênero não estaria contemplada, então, por esse termo, né, sexo, já que há uma diferença, então, onde se enquadraria, né, as pessoas trans, ficaria, então, vamos supor, uma mulher trans, ela entraria para concorrer pela cota das mulheres ali de 30%, ou ficaria registrada na cota de 70% dos homens. Essa dúvida foi levantada, então, pela senadora Fátima Bezerra, que levou esse questionamento ao TSE. Já havia um parecer favorável do Ministério Público Eleitoral indicando que as mulheres trans, né, elas deveriam sim entrar ali na cota do gênero, da identidade de gênero com o qual elas se identificam, e hoje o ministro Tarcísio Vieira, relator do caso, deu um parecer favorável a isso e disse que a lei das eleições, que fala em sexo, deixa de fato uma brecha que precisa ser resolvida em prol da diversidade. Malgrado inexista menção ao sexo feminino no artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, é evidente tratar-se de ação afirmativa que visa a superação do déficit democrático oriundo da subrepresentação das mulheres nas casas legislativas, o que não guarda nenhuma incompatibilidade com o reconhecimento dos direitos das candidatas a serem computados nas cotas feminina ou masculina de acordo com a sua identidade de gênero, não segundo a sua orientação sexual. A expressão cada sexo, mencionada no artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, refere-se ao gênero e não ao sexo biológico, de forma que tanto os homens como as mulheres transexuais e travestis podem ser contabilizados nas respectivas cotas de candidaturas masculina e feminina. E os ministros também definiram que as pessoas trans vão poder usar o seu nome social nas urnas eletrônicas. Esse também era um questionamento feito pela senadora Fátima Bezerra, e hoje os ministros entenderam que as pessoas trans vão poder usar, então, o nome social e não o nome do registro civil nas urnas. Essa foi, digamos assim, uma discussão, uma definição mais protocolar, né? Porque já existe uma previsão do TSE de que os candidatos usem nas urnas eletrônicas o seu nome fantasia, digamos assim, né? Como o próprio deputado federal Tiririca, que se chama Francisco, mas aí nas urnas eletrônicas aparece com esse nome social de Tiririca. Hoje houve esse entendimento do TSE, mas foi basicamente uma discussão protocolar ali a respeito de firmar mesmo um termo sobre o nome das pessoas trans nas urnas eletrônicas. Uma pauta cheia hoje no TSE, o TSE tem até a segunda-feira
para aprovar as resoluções em relação às eleições de outubro. Então, hoje a pauta foi bem cheia. E um outro assunto que foi discutido foi uma propaganda do PSOL veiculada em 2016 que causou bastante polêmica. Nessa propaganda, de 30 segundos, aparecem algumas mulheres fazendo um protesto contra o governo Michel Temer. Inclusive, uma delas aparece segurando uma placa Fora Temer, a imagem de mulheres e a locução é feminina. Só que o Ministério Público Eleitoral entendeu que essa propaganda desrespeita a lei eleitoral porque o pessoal não está ali colocando a cota de 20% que as mulheres têm também em relação às propagandas eleitorais. O Ministério Público Eleitoral havia entendido que essa propaganda, por mais que tenha ali mulheres e locução, essa propaganda não incentivava a participação feminina como manda a lei. Apesar disso, os ministros entenderam que não havia como punir o PSOL e extinguiram, então, essa ação. O que chamou a atenção nessa discussão em relação à ação movida contra o PSOL foi que no meio ali dessa confusão sobre se incentivava ou se não incentivava a participação das mulheres, a única mulher da corte, que é a ministra Rosa Weber, foi interrompida diversas vezes e quase não conseguiu falar. Ela só falou depois da intervenção do ministro Barroso. A gente separou um trechinho do vídeo e, no final, o ministro Luiz Fux meio que se esqueceu do voto dela e já estava encerrando a discussão. Eu acho que qualquer juiz pode utilizar o ordenamento jurídico para fundamentar a sua decisão. Claro. A ministra Rosa. Professor. Ministra Rosa. Vejam como a voz feminina tem dificuldade de se fazer ouvir. Eu estava prestando enorme atenção aos debates e me figurava, né, essa situação que vivenciamos nas diferentes como o resto nos outros tribunais, de vermos advogadas ocuparem a tribuna com igual ou maior competência que os advogados, e se poderíamos, desta atuação ou desta participação feminina, entendermos que estaria a haver uma promoção da atuação feminina na advocacia, pela só presença da mulher a executar exatamente as mesmas atribuições. Mas na hora, no momento não é que o caso. Eu acho, com todo respeito aqui, na minha visão, o que se coloca é a existência de interesse, do interesse processual. Né? O binômio necessidade e interesse. Ah, sim. Aqui, há necessidade, se não há sanção. Hoje tivemos dois assuntos palpitantes, transgêneros e esse. Eu vou, então, proclamar o resultado. Como esse se reflete em vários outros, seria interessante um dispositivo que se pudesse aplicar em toda a corte, em todos os outros casos. O problema todo é o seguinte, o problema é que nós temos jurisprudência de que quem categoriza ilícito eleitoral é o Tribunal Eleitoral, mas o que parece que o que Vossa Excelência propõe é a abertura das vias outras sobre outras causas de pedir, não é? Para outra causa de pedir. Isso. Então, isso o ministro Napoleão assegurou na conclusão do voto. Presidente, então, tendo em vista... Quero votar. Se Vossa Excelência me permitir, eu quero votar. Não, eu expressei voto ainda. Não tem expressei voto participação ainda. feminina e voto. Não, mas eu ainda não entrei nas cotas, né, presidente? Ainda não estou no regime de cotas. Essa foi a situação ali um pouco constrangedora que aconteceu ali durante esse julgamento do TSE. Ano passado, a ministra Rosa Weber também ali mostrou uma insatisfação num julgamento do STF, em que ela foi interrompida várias vezes até conseguir a palavra. E então, hoje, de novo, isso aconteceu, e aí rolou ali uma alfinetada dela no final, falando que ainda não está ali na cota, né, de participação das mulheres no tribunal, Madá. E essa é uma situação, enfim, que se repete sempre com mulheres em posição de poder que não seja militar. Porque às vezes as pessoas me perguntam, você é da área de direitos humanos, por que você se dá tão bem com militar? Porque militar respeita a patente. Então, se você tem o curso tal, se você tem a especialização tal, se você tem o grau tal, eles respeitam. Para eles é simples assim, eles respeitam hierarquia. Não é que nem você vai num lugar e porque
um rapaz é mais bem apessoado ou ele é homem, acham que a pessoa sabe mais. Não é assim para militar. E é assim, quando uma mulher está numa posição de poder, uma mulher é chefe, ela aguenta coisas que se fosse um homem ele enfiava um soco na boca, assim, muito facilmente. E é uma coisa da nossa sociedade brasileira. Essas cotas existem porque aqui a gente tem menos mulheres no parlamento do que o Paquistão, do que os países árabes. E não se ouve a mulher, porque é um país muito hipócrita, é um país que lida com isso de uma forma cínica, em que as pessoas veem assédio sexual acontecendo no trabalho por meses e fingem que não estão vendo, em que tudo é tido como se fosse uma brincadeira, em que nada é levado a sério. Enfim, está na hora das pessoas de princípios desse país fazerem seus princípios valendo também fora de casa, né? E o que a gente está vendo aqui o que aconteceu com a ministra Rosa Weber ali foi muito claro. Não deixam ela falar porque, não estão acostumados com isso, não foram criados assim. Com uma mulher tendo ali a mesma opinião, a opinião no mesmo valor que a deles. Já frequentei casas de ministros em que a mesa das mulheres ficava separada da mesa dos homens, porque elas não conversavam assuntos masculinos. Recentemente isso. E a gente tem na outra mão uma decisão sobre as cotas que é muito curiosa, porque no fim a cota da mulher vai ter homem, Thaisa. Isso, né? Essa cota da mulher é um pouco polêmica, né? Porque, assim, os próprios ministros falaram hoje que não é uma cota de participação das mulheres. Por exemplo, se um partido quiser concorrer com 70% de mulheres e 30% de homens, pode. Só que o que a gente vê é o contrário disso, né? Porque a participação feminina é tão pequena que acaba virando, então, uma cota de participação das mulheres de 30%. E aí, o que os ministros entenderam é que as pessoas trans, homens e mulheres, né, eles se encaixam na cota que eles se declararem. Então, assim, não vai haver nenhum exame, nenhuma análise prévia. Então, se a pessoa trans, né, disser que quer ali participar, integrar o partido pela cota de participação feminina, ela tem esse direito. Se quiser integrar pela cota de participação masculina, também é um direito dela. Então, assim, havia esse questionamento, né? Por exemplo, é uma questão semelhante à questão dos banheiros, né? Então, há uma discussão. As pessoas trans devem usar qual banheiro? O banheiro condizente ao seu sexo biológico, ao gênero com qual ela se identifica? É uma discussão semelhante, essa analogia, Amada. E uma coisa que ninguém pergunta é pra gente, mulher, quem que a gente quer no nosso banheiro? Porque, por exemplo, em banheiro de faculdade tem estupro, em banheiro de faculdade tem violência, a gente tem abuso sexual, que é um problema que não se resolve no Brasil, que é tido como normal. E aí tudo isso, que é uma demanda gigantesca, que atinge um número de milhões de mulheres, simplesmente se esquece para falar de uma questão que atinge um número da população que não chega a 1%, e que, cientificamente, eu já não sei mais nem do que eles estão falando. Porque é o seguinte, eles estão falando de trans. Trans não pessoas que são homossexuais, não é pessoa que se identifica psicologicamente como sendo do sexo oposto. Trans é a pessoa que tem ali um nível de cromossomos que a coloca entre um sexo e outro sem ser hermafrodita. Como é que ele vai fazer isso sem um exame? O que eles vão fazer agora? É sessão espírita? Eu não estou entendendo mais nada. Assim, juro por Deus que eu já não estou entendendo mais nada. O que eles chamam de trans que eu não estou entendendo? Eu não sei mais do que eles estão falando. Essa é uma outra polêmica, assim, dentro do próprio universo LGBT há uma discussão sobre o que é ou não é trans, mas há um entendimento de grosso modo, né, então inclusive peço perdão para todo mundo que estiver me vendo que eu estiver falando uma besteira, mas grosso modo a pessoa que nasce com um sexo biológico e se identifica, né, com um gênero que não é aquele condizente ao sexo biológico com o qual ela nasceu. Não sei se eu consegui explicar. Então, o que eles estão fazendo, na verdade, é uma identificação psicológica, dando agora essa denominação de transgênero, que não é biologicamente uma coisa que
algumas revistas científicas chegaram a chamar de terceiro sexo, mas que não existe, que são pessoas que têm todo o seu DNA, toda a sua carga genética, ou masculina ou feminina, com uma pequena porcentagem do sexo oposto. Isso existe sem que a gente tenha um terceiro sexo, sem que a gente tenha um quarto sexo, e isso é o que na ciência se chama de trans. Mas não é disso que o STF está falando, é de uma outra coisa que eles inventaram lá e que agora para nós é o trans, é isso? É a pessoa, sei lá, tipo a Rogéria, era. Que é um homem. Eles falaram em transgênero, mas também há uma discussão sobre se a terminologia correta é transexual ou transgênero. Também há uma divisão ali. Uma parte considera que o certo é transexual, outra parte considera que é transgênero. Mas basicamente a pessoa, se ela se identifica com o gênero masculino ou feminino, ela integra o partido pelo gênero que ela achar que ela deve integrar. Mais ou menos isso. A pessoa se declara e integra o partido conforme ela quiser. Bom, o que eu acho é que a pessoa que realmente ela tem as características de um determinado gênero, por exemplo, muitas empresas fazem isso. A pessoa que, ela, por exemplo, tem todas as características femininas. Você não vai obrigar a pessoa a andar com um crachá com o nome de homem? Não tem nenhum sentido isso. Para que você vai criar essa polêmica, esse tipo de humilhação todo dia para a pessoa? Não tem nenhum sentido. Você põe ali o nome da pessoa, deixa a pessoa trocar o nome, não tem nenhum problema isso. Agora, no âmbito dos partidos, sem nenhuma verificação, eu acho que essa coisa de mexer aí na cota do que é o que, isso aí já vai ser uma lambança, Thaisa. Tudo que abre para partido eu já não confio. É por isso que eu estou fazendo o questionamento. Tudo que cai na mão de partido, que não é muito objetivo do que eles estão falando, será utilizado para a safadeza. Mas isso nós vamos ver depois. Essa coisa de já vi alguém perguntar, então, mas na cota das mulheres, será que dá para pôr trans? Já é com o negócio enviesado que a pessoa vem fazer essa pergunta, né? A gente vê, né, como existe essa cota de participação ali dos sexos, a gente vê vários partidos com mulheres fantasmas, né, que tem ali mulheres que recebem 0 votos só para cumprir a cota partidária, que, assim, é uma cota de 30% para sexo e não para mulheres. Enfim, bom, vamos ainda ver como é que isso se desenrola até as eleições. Thaisa, valeu, um beijo, até amanhã. Um beijo, até amanhã. Bom, gente, questão aí, o pessoal tá falando que eu tô entendendo tudo errado, que é Transformers que eles estão falando. Para de me zoar, gente, só porque eu não entendi. Eu fui ler sobre isso em revistas científicas, o que as pessoas falam com relação a DNA, a cromossomo, porque as pessoas falarem isso com relação a gênero, de forma psicológica, sociológica, vocês vão me desculpar, cara, vocês vão me desculpar, mas não dá, porque senão não tinha XX e XY. Os caras já estão querendo eliminar a matemática da vida das pessoas. Agora vão querer eliminar a biologia também para ficar tudo de humanas. Não é assim, Brasil. Existe a biologia e ela tem de ser levada em consideração. Então, enfim, eu não entendi direito ainda o julgamento e discordo com veemência de que a definição de gênero é apenas psicológica, porque ela não é. Ela é biológica também. Enfim, vamos embora.